Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar que mais banda não necessariamente significa mais velocidade. Por quê? Porque se eu tiver uma latência muito alta no meu meio de transmissão, não adianta eu ter nada lá, uma interface, lá um enlace de 10 GB, se eu tenho uma latência, um atraso muito alto, eu ainda vou perceber lentidão. Por quê? Porque eu tenho uma latência muito alta naquele enlace, né? Mesmo essa interface, eu tenho ali 10 gigabits, então não adianta nada ter muita banda em casos de enlace que eu tenho um delay muito alto. E por quê, né? Porque é parecido, vamos fazer uma analogia aqui, que é como se você estivesse colocando um tanque de gasolina maior num carro para ele andar mais rápido. Na verdade, o que vai acontecer é que o carro, provavelmente ele vai andar uma distância maior, mas ele não vai andar mais rápido porque você colocou um tanque de gasolina nele maior. Então, a mesma ideia de você aumentar a banda para aumentar a velocidade, às vezes isso não é tão verdade assim, porque você está aumentando a capacidade de rede de transportar dados e não a velocidade em si. Então como é que a gente calcula, né? Como é que a gente mede a velocidade de um enlace, né? Então, a primeira coisa a gente tem que entender o conceito aí de delay, né? Delay aí o Google vai mostrar para vocês, a tradução literal, segundo o Google Translate, é adiamento, atraso, retardamento, enfim, tem várias traduções aí, mas o delay, em termos de transmissão aqui, a gente fala que é o atraso. Primeira coisa que a gente entender é que não tem um tipo só de delay, tem vários tipos de delay, eu vou citar aqui 4 tipos de delay. O primeiro delay é o delay de propagação, o propagation delay. Esse delay está inerente ao meio de transmissão, então se eu tenho uma fibra aí de 1000 km, por exemplo, a gente vai ter um delay aí de mais ou menos 5 milissegundos para o sinal atravessar esse enlace aí de 1000 km. E se esse sinal tem que ir e voltar, a gente tem um delay aí de 10 milissegundos, então não adianta nada eu ter mais banda aqui. É inerente do meio de transmissão, não existe meio de transmissão perfeito, esse cara vai ter um atraso de 10 milissegundos só nesse enlace aí de 1000 km, né? E como é que você calcula isso? Eu fiz até uma planilhinha no Excel, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Simplesmente a velocidade da luz vezes o índice de refração da fibra, você coloca lá e coloca lá o que você está transmitindo, enfim, tem uns parâmetros que você vai colocar lá, tá o tamanho do enlace, ele vai te dar ali o atraso desse enlace, né? Mas só o meio de transmissão não dá o retorno, né, correto, né, não dá a informação correta do delay que eu vou ter ali naquela transmissão. Por quê? Porque tem envolvido ali também roteadores, né, equipamentos ali que vão estar no meio, né. Então, para isso também eu tenho outros tipos de delay. Então, além do delay de propagação, eu tenho o delay de transmissão. O que é o delay de transmissão? O delay de transmissão é o tempo gasto pelo equipamento para colocar os bits ali realmente no meio de transmissão. O tempo de passar ali, sei lá, da camada 2 para a camada 1. E como é que eu posso olhar o tempo do transmission delay? Se eu der um show uma interface lá no Equine Cisco, ele me mostra lá o delay, que ele é o transmission delay. Então, por exemplo, a interface 1 gigabit, ele tem um delay de 10 microsegundos para colocar aquelas informações ali no meio de transmissão. E uma interface 100 mega, né, uma interface Fast Ethernet, é 10 vezes mais lenta para colocar ali as informações no meio de transmissão, então você multiplica isso aí por 10, né? E a gente tem o terceiro delay, que é o delay de processamento, que é simplesmente o delay que a caixa tem, né, que o equipamento tem para ver se aquele frame, aquele pacote está íntegro ou não, checar erro, colocar aquele cara na saída da interface, né? Enfim, encaminhar aquele cara para o caminho correto. E esse processing delay aí vai depender, né? Depende da caixa do equipamento, depende da utilização do equipamento no momento, depende do hardware que ele está, o tipo de chipset, enfim, isso aí vai depender do equipamento, né? Então, esse processing delay é ali do protocolo mesmo, né? A gente está falando aí de se for camada 2 para processar aquele frame, se for camada 3 para processar aquele pacote, né? E a gente ainda tem o quarto delay, que é o delay da fila, né? O que é o delay da fila? Vamos supor que a gente está entrando no equipamento e vai sair por uma outra interface, né? E eu tenho ali várias tráfegos que se juntam ali, e se o equipamento não tiver folgado, vamos dizer assim, para transmitir aqueles frames, aquelas informações, ou aqueles pacotes, né, roteador, ele vai colocar aquilo em fila, né? Tem um buffer ali e ele vai dando vazão nessa fila. E esse tempo que você fica naquela fila também a gente chama de delay de fila, né? Então a gente tem esse delay também, isso vai acontecer normalmente quando uma das redes estão congestionadas, né? Você vai para uma fila, espera um pouquinho, só que você tem que contar com esse delay também. E aí a gente tem esses 4 delays, né? O primeiro, propagation, o segundo, transmissão, o terceiro, processing, o quarto, queuing, e o conjunto todos esses atrasos que a gente tem aí, normalmente o pessoal chama de latência, né? A latência está alta, a latência está baixa. Então é o conjunto desses fatores aí que vai deixar, você vai ter a sensação de rede lenta ou não. O que a gente não consegue mudar nunca, né, é o do tamanho do enlace, né? Se eu tenho um enlace de 1000 km e eu só tenho aquela rota para passar, a gente vai ter um delay ali daquele enlace, né? O que pode acontecer para deixar isso mais rápido, né, essa distância, né, senão não tem como eu encurtar a distância, o que o pessoal faz hoje em dia traz o interesse de tráfego para mais perto daquele cara que está pedindo aquele tráfego. Então, os famosos CDN, né? Content Delivery Network, né? Eu tenho
sei lá, o YouTube tem CDNs aí dentro dos operadores, para não precisar o tráfego com mais interesse, né, provavelmente a home ou os vídeos em altas lá, não precisar ficar indo lá nos servidores lá do data center que está lá do YouTube, né, então você põe isso mais perto aí de quem está pedindo esse tráfego, né. É um jeito de resolver o propagation delay, né. E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dê like, compartilha, achou ele relevante de alguma forma aí. Obrigado, até mais.